Há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Albert Einstein. Oi, gente, eu sou a Marlizei e este é o canal Ateliê Arte e Companhia. E hoje nós vamos fazer um lindo arranjo de flores em EVA, naquele suporte maravilhoso que nós fizemos na semana passada. E eu quero pedir desculpas que eu esqueci de colocar nos moldes a medida da placa de MDF, mas eu já arrumei, então bora trabalhar. Vamos começar pelo miolinho. Essas bolinhas são microesferas de isopor, que nós vamos tingir para poder fazer o miolinho. Portanto, separa uma quantia ideal, né, para o trabalho que a gente vai fazer. E eu estou tingindo com a aquarela silk, que é uma tinta base de álcool, que é para secar mais rápido também. E não danificar o isopor, né? O álcool no isopor não acontece nada. E enquanto seca as bolinhas, nós vamos fazer os botõezinhos da flor. Então a gente pega um arame já encapado, pode ser, claro, fica mais fácil. Ou se você não tiver, como eu não tinha, como eu não trabalho direto com arranjo, para mim nem compensa comprar. Eu uso arame galvanizado, esse é o número 22. Eu encapo com folha de papel crepom, como eu já mostrei em alguns vídeos, eu vou inclusive deixar nos cards. E aí com bolinha de biscuit eu faço o botãozinho ou o pistilo. No caso aqui é um botãozinho. Vou mostrar para vocês. Olha que perfeitinho que fica. E é muito fácil, muito rápido de fazer. Estão todos feitos aqui. Nem todas as flores têm. Alguns caem, outros demoram um pouquinho para nascer, mas é só para poder fazer um trabalho mais completo. A gente pinta o botão e a haste do botão, da mesma cor. E agora nós vamos fazer as hastezinhas, né, que seguram os botões e as florzinhas. São florzinhas de seda. Então a gente faz duas partes, né, da haste da flor e prende no meio com arame. Não precisa encapar, não tem necessidade. Vai ser exatamente como eu estou mostrando aqui. E mesmo essas hastezinhas tendo todas essas pontinhas, né, essas saliências nas bordas, é super fácil de cortar. Só precisa ter uma tesourinha de ponta. Então a gente passa a cola bem no centro. E a pontinha do arame tem que ficar na base do primeiro gominho da haste. Ela não pode ir até a ponta. Olha, bem na base, porque senão depois a gente não consegue colocar a flor, nem o botão, né, e perde o movimento da flor. E aqui, ó, a segunda parte a gente cola embaixo e segura na mão para ir ajustando o restante dos gominhos para não ficar desalinhado. Aí não precisa ficar corrigindo depois. E aí a gente veda os dois primeiros gomos de baixo e deixa o restante livre, depois vocês vão entender por quê. Então, são pétalas de 5 gomos, 4 gomos, 3 gomos, 2 gomos e avulsos. Essa flor é maravilhosa. Eu amo de paixão, todo tipo de flor, de planta, mas essa é um xodó. Era a flor preferida da minha mãe. Vamos colar o arame em todas as hastes. Olha, da mesma forma, a gente não vai com o arame até a ponta, a gente vai com ele na base do primeiro gomo, cola a parte de baixo da haste e vai acertando o restante, né, segurando na mão, que fica muito mais fácil para colar certinho. E fecha como a primeira, os dois primeiros gomos de baixo. Fizemos a haste de 5 gomos e agora estamos fazendo de 4. Depois vamos fazer a de 3 e todas elas da mesma forma. A única diferença é que a de 3 a gente cola embaixo só o primeiro gomo. A gente cola da mesma forma, não indo com a arame até em cima, e veda só o primeiro gomo de baixo. A minha tinta verde é musgo,
ela é muito forte. Então a gente quebra um pouco, né, esse tom fechado do verde com um pouco de laranja. E aí, para pintar o EVA, a gente coloca um pouquinho de água para deslizar mais fácil, para facilitar o trabalho. Eu não encontrei. Eu tenho uma loja gigante no meu bairro que vende todo tipo de EVA, mas justamente essa cor não tinha. E não daria tempo para esperar chegar pela internet. Então, eu sempre uso o que eu tenho, né? Usei o verde que eu tinha aqui e agora estou tingindo. Para quem trabalha com arranjo, não compensa, porque é um tempo a mais que se gasta aí pintando. São várias hastes, né? Então compensa mais comprar o EVA verde folha. E observa bem na hora de pintar todos os cantinhos para não aparecer a cor de baixo. Essa aqui tem que ser branca mesmo para poder fazer o efeito que eu quero. A flor de seda, ela tem branca, amarelinha, rosa pink, rosa claro, rosa salmão, tem várias cores. E eu escolhi essa cor romã, que é uma das cores da flor de seda, e estou trabalhando com ela fazendo dessa forma. Olha, como eu disse que eu vou disponibilizar os moldes para vocês na descrição do vídeo, fica mais fácil para trabalhar. Então é só seguir o que eu estou fazendo aqui. Passei em V, né, seguindo as pontas aí da florzinha, né, do molde da pétala. E agora eu vou puxando com pincel seco a camada de tinta que eu coloquei. Então é só ir colocando a tinta nas pontinhas e depois puxar com pincel seco. Tem que ser com pincel seco, senão mancha todinha a pétala. Então segue fazendo os Vzinhos. Com o lado do pincel a gente passa um pouquinho nas bordas, bem pouquinho, para não ficar nada exagerado e seguir, né, o modelo da flor. E puxa com pincel seco. Fica muito bonito o trabalho, fica lindo mesmo. E a gente faz isso com todas as pétalas, né, que são 3 para cada florzinha. A cor romã é fácil de encontrar, mas caso você não encontre, é só pegar o vermelho fogo, colocar 3 medidas de tinta vermelha e uma de branca. Sempre limpa a base onde você estiver pintando para não manchar as outras pétalas, tá? Papel toalha, um pedacinho de pano, né, para usar para o trabalho. Sempre tem que tirar o excesso da tinta. Todas elas da mesma forma, mas a gente vai diminuindo a quantidade conforme o tamanho da pétala. Por isso que eu comecei pela maior. Essa é a do meio. E a gente faz essa pintura dos 2 lados de cada pétala. E essa é a pequenininha. A gente diminui um pouquinho mais a quantidade de tinta, seguindo da mesma forma, fazendo as laterais e puxando com o pincel seco, né, para mesclar a tinta no EVA branco, dando o efeito da pétala. Esse é um retângulo de 2 por 3. E a gente primeiro estica bem ele, para ficar bem maleável, mas com cuidado, porque senão ele parte, né? Ele rasga, arrebenta mesmo. Aí ele fica bem molinho. Aí a gente passa no canto superior um pouquinho de cola quente e dobra fazendo uma quina até quase o final. Fica aí meio centímetro de borda. E a gente vai enrolando, enrolando, em diagonal. A ponta tá indo lá para baixo, ó. E aí a gente passa a cola no final. Então, é só passa um pouquinho de cola no começo e no final. Põe a gotinha de cola e espalha com o bico para não acumular e não tirar a beleza do trabalho, né? Não ficar com rebarba de cola. Tirar aí o acabamento.
e corta a base, né, o excesso que sobra, e as quinas, para poder facilitar na hora de colar nas hastezinhas. E aí a gente vai fazendo uns vezinhos, como se fossem as dobras do botão. Primeiro a gente coloca um pouquinho mais de tinta na ponta, que é o miolo do botão. Aí segue fazendo os vezinhos, né, para marcar a forma do botão, as dobrinhas. E depois com o pincel seco a gente estica um pouco essa tinta para mesclar a cor do botão. Olha como que fica perfeitinho. E aí a gente esquenta as pétalas no ferro para dar uma leve curvatura e dar movimento à flor. Mas a temperatura do ferro tem que ser mediana, como se a gente fosse passar a peça de lã. Cedo é muito fraco, então deixa no lã, que é o ideal, e observar para não ficar tempo demais, porque ela diminui e enruga. Então é só um pouquinho, só para dar uma leve curvatura. E a gente faz isso em todas as pétalas, nas três, na grande, na média e na pequena. Olha como ela fica curvadinha. E estão prontas para serem trabalhadas. Aqui nós vamos trabalhar o miolinho com fio de corda, que é sisal, é a mesma coisa. Eu abro a trama da corda e separo os fechos para poder depois abrir mais um pouco e formar o miolinho. Então aqui eu peguei uma trama, a menorzinha, a gente vai abrindo e vamos soltando várias tramas. A gente divide essa trama, né, em punhadinhos pequenos, de acordo com o miolinho que a gente vai fazer. Aqui eu consegui dividir em 3. A gente dá uma leve torcidinha na ponta, porque ela vai soltando toda. E aí, para a gente ter segurança para trabalhar, convém prender com um pouquinho de cola quente. A gente passa um pouquinho, espera, né, um pouquinho para não queimar a mão, ou pode umedecer a mão também. Daí você torce puxando a cola para ficar bem fininho, para não dar volume demais na flor. É só ir torcendo e puxando a cola. E aí a trama fica fechadinha. A gente tira o excesso nas duas pontas, tanto de baixo quanto de cima. Senão a gente não consegue o efeito do miolinho. E aqui a gente abre esse fecho de sisal para poder molhar só a pontinha na cola e molhar na bolinha de isopor. Fica perfeito, fica lindo, é uma belezinha esse trabalho, fica muito bacana. E depois que a gente molha nas bolinhas, a gente tira o excesso, para não ficar caindo depois, e nem ficar acumulado. Então, olha, bem pouquinha cola na ponta, a gente molha na bolinha e tira o excesso. Procura não bater, porque como é isopor, é muito leve. Quando a gente bate, voa para todo lado. E olha como que fica perfeito, fica um miolinho de flor mesmo, perfeito. E agora nós vamos montar a florzinha. Então a gente pega o botãozinho que a gente fez, coloca ele mais ou menos 1 centímetro para fora do miolinho.
Não coloque a pétala virada para dentro, não pode esquecer, é sempre para fora. A curvatura da pétala fica sempre para fora. Ajusta o miolinho na altura das pontas da pétala e passa cola só na pontinha. E aí vai torcendo, enrolando, na verdade enrolando, né? E só passa cola de novo no final da pétala, para não acumular cola demais. Não tem necessidade de passar no meio. Acerta as pétalas. Aí vamos dar sequência na florzinha com a segunda pétala. Da mesma forma, só que essa segunda pétala, ela fica mais ou menos 1 centímetro para baixo da base da primeira pétala. Ela tem uma distância entre a primeira e a segunda. E a gente faz a mesma coisa, passa um pouquinho de cola, enrola e passa cola no final. Sempre tirando o excesso de cola. E quando a gente termina de enrolar, essa parte da emenda a gente esconde na segunda pétala, para não aparecer e o trabalho ficar mais bem acabado. Acerta as pontas da segunda pétala e aí vem com a terceira. A terceira fica bem rente à base da segunda. Sempre um pouquinho de cola bem esticadinha, não deixa acumular. Depois só passa a cola de novo no final. Essa parte da emenda vai ficar para dentro do gominho da haste, então não vai aparecer. Aí a gente corta o excesso de corda e de arame também, se tiver. E agora a gente passa um pouquinho de cola na ponta do gominho, seja ele de 1, de 2, de 3, tanto faz, é do mesmo jeito que a gente cola. Prende a pontinha da flor, mais ou menos meio centímetro somente, e aí passa cola nele todo, esticando, para fechar com o outro lado do gomo. Olha que linda que ficou. Quem diz que isso é EVA? Ou quem diz que isso é flor artificial? Fica perfeito. Aqui nós vamos colar um botãozinho. Do mesmo jeito, a gente põe um pouquinho de cola na ponta do gominho. Depois preenche esticando a cola pelo restante do gomo para fechar com o outro lado do gomo. Olha que perfeito que fica. Não parece de verdade, gente? Olha isso. Eu fiquei apaixonada por esse trabalho. Olha aqui. As hastes prontas. Agora vocês vão entender por que a gente não colou todas as pontas e por que a gente fez algumas avulsas. Porque essa flor ramifica para os lados. Então, às vezes você vê a ponta de um botão ou uma outra flor abrindo. Ela é muito variada, então eu quis fazer todas as variações que essa flor tem. A minha mãe cultivava essas flores em xaxim. Ela fazia furos com ponta de uma faquinha e ia encaixando esses gominhos e dava flor na volta toda do vaso. Era a coisa mais linda. Tanto o vaso de xaxim quanto de fibra dá para fazer esse trabalho. É lindo demais, fica maravilhoso quando abrem as flores, até só com botão, é maravilhoso, fica lindo demais. E a gente vai colando os botõezinhos, as florzinhas. As florzinhas a gente sempre cola nas hastes maiores e os botões nas menores.
Aí tem gominho duplo, tem gominho único. Eu quis fazer todos eles. E se acontecer, né, de exceder um pouquinho a cola aí para fora do gomo, é só limpar o bico da cola e tirar o excesso. Fica perfeito o trabalho, não aparece a cola. Mas tem que passar com leveza, tá? Não pode apertar. É só passar a pontinha e ir levantando a cola que sai e pronto, fica perfeito. Olha que lindo que ficou. Aqui, essa plaquinha que eu fiz no vídeo anterior era para escrever, né, uma frase que eu escolhi. Eu não encontrei isso em stencil, então eu fiz a mão livre mesmo. É fácil, cada um usa, né, a forma que tem de escrever e tá tudo certo. Flor é vida. E com certeza é mesmo. Flor é vida, dá vida e traz vida pra gente. Aqui, gente, eu vou fazer uma massinha para prender os ramos, né, nos vasinhos. Então, primeiro a gente pica bem o papel e depois umedece levemente, não pode ficar encharcado, só úmido, porque a gente está trabalhando com papelão. Se eu deixar encharcado, eu vou estragar o trabalho anterior. Coloca cola pura, cola branca pura, vai mexendo e conforme a necessidade vai colocando mais cola até virar uma massinha. E aí, quando for colocar a massinha nos vasinhos, passa um pouquinho de cola primeiro, que é para não soltar. E aí vai pegando um punhadinho de papel e fazendo como se fosse argila. Eu não quis trabalhar com argila porque ela é muito pesada. Eu preferi usar a massinha de papel porque ela é mais leve, não faz sujeira, né? E é super tranquilo de trabalhar. E agora é só montar o arranjo. E aí é conforme o gosto de cada um. Né? A gente vai dando movimento nas hastes por conta do arame e a gente vai colocando o volume que a gente quer. E se tiver excesso de arame na ponta, a gente vai cortando conforme o tamanho que a gente precisa para conseguir montar o arranjo nos vasinhos. Eu fiz as flores bem miudinhas, né? Por conta do tamanho dessa peça que eu escolhi para montar o arranjo. E as pontas do arame a gente vai tirando conforme a altura que a gente quer desse arranjo. E aí cada um usa a sua criatividade, o seu gosto para flor e vai montando o arranjo. É muito simples, muito fácil, muito gostoso e prazeroso fazer um trabalho desse. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.